Apareci na porta da minha senhoria com o dinheiro do aluguel na mão. Ela não atendeu. Bati de novo. Nada. Foi então que notei a correspondência dela se acumulando do lado de fora. 3 semanas de cartas. Ninguém tinha aparecido ali em semanas. E o pior, eu não era o único inquilino procurando por ela. Meu nome não importa para essa história, mas o que aconteceu no meu prédio, sim. Morei em um apartamento decente no centro da cidade por quase 2 anos. Nada luxuoso, mas o aluguel era justo e a proprietária, Dona Márcia, sempre foi muito profissional. Ela era dona do prédio inteiro, 6 andares, 24 apartamentos. Ela cobrava o aluguel pessoalmente todo dia 5 do mês, repartidamente como um relógio, até o dia em que desapareceu. Tudo começou no dia 5 de março. Eu tinha o dinheiro pronto, como sempre. Dona Márcia costumava aparecer por volta das 10 da manhã. Ela batia na porta, eu lhe entregava o dinheiro e ela me dava um recibo. Simples. Mas naquele dia, 10 horas chegaram e passaram. Depois 11. Ao meio-dia, imaginei que talvez ela estivesse doente ou com algum problema. Decidi descer até o apartamento dela no primeiro andar. Bati na porta dela. Ninguém respondeu. Bati mais forte. Nada. Ouvi minha vizinha do outro lado do corredor fazendo a mesma coisa. Então, outra vizinha desceu as escadas. Depois outra. Ficamos todos parados no corredor, olhando uns para os outros com a mesma expressão confusa. Onde estava Dona Márcia? Um dos inquilinos mais antigos, seu Paulo, do apartamento 3B, tentou ligar para o celular dela. Caiu direto na caixa de postal. Ele tentou de novo. A mesma coisa. Trocamos números naquele dia e combinamos de continuar tentando. Talvez ela tivesse tido uma emergência familiar. Talvez ela aparecesse amanhã. Ela não fez isso. No dia 10 de março, 5 dias após o vencimento do aluguel, todo o prédio estava preocupado. Não apenas com o pagamento do aluguel, mas com ela. Dona Márcia morava sozinha, sem marido, sem filhos que soubéssemos. Ela tinha talvez 60 anos, sempre bem vestida, sempre reservada, mas nunca rude. O tipo de pessoa que você respeita, mas que na verdade não conhece. Organizamos uma reunião no saguão do prédio. 21 moradores compareceram. Todos tinham a mesma história. Ninguém a tinha visto ou ouvido falar dela. Seu carro havia sumido da garagem. Sua caixa de correio estava transbordando. As luzes do apartamento dela permaneciam apagadas à noite. Alguém sugeriu que chamássemos a polícia. Mas o que diríamos? Que Nossa Senhoria não havia cobrado o aluguel? Isso não é exatamente um caso de pessoa desaparecida. Ela era adulta. Talvez tivesse saído de férias e esquecido de nos avisar. Mas isso também não fazia sentido. Dona Márcia era muito organizada demais para isso. Seu Paulo, que morava lá há mais tempo, quase 8 anos, disse que tinha uma chave do apartamento dela. Ela havia lhe dado a chave anos atrás para casos de emergência. Ele não tinha certeza se deveria usá-la, mas todos concordamos que aquilo parecia uma emergência. Precisávamos saber se ela estava bem. 10 de nós descemos até o apartamento dela. Seu Paulo destrancou a porta. O cheiro nos atingiu primeiro. Não era de cadáver nem nada do tipo, graças a Deus, mas aquele cheiro de lugar mofado, de um ambiente fechado há muito tempo, sem janelas abertas, sem circulação de ar. Entramos devagar. A princípio tudo parecia normal. Sala de estar limpa, cozinha arrumada, mas então começamos a notar pequenos detalhes. Havia louça na pia, meia xícara de café na bancada com um mofo crescendo em cima. Um jornal sobre a mesa datado de 28 de fevereiro. Isso foi 6 dias antes do vencimento do aluguel. O quarto dela estava igual. A cama desarrumada, o armário entreaberto, faltavam algumas roupas como se ela tivesse arrumado tudo às pressas. A escova de dentes havia sumido do banheiro. Aquilo não eram férias. Era alguém que tinha ido embora de repente e não planejava voltar tão cedo. Ficamos ali em silêncio, tentando entender o que aquilo significava. Então, seu Paulo encontrou algo, uma pasta na escrivaninha dela no canto da sala. Ele a abriu com cuidado. Dentro havia documentos. Documentos do prédio, contratos de hipoteca, cartas do banco, e muitos deles tinham calembros vermelhos. Palavras como vencido, aviso final e processo de execução hipotecária. Senti um frio na barriga. Dona Márcia estava falida. Não, pior que falida. O prédio estava prestes a ser tomado pelo banco. Segundo as cartas,
Ela não pagava a hipoteca há 7 meses. 7 meses. E ela vinha recebendo nosso aluguel durante todo esse tempo. Milhares e milhares em aluguel, e nada disso foi para a hipoteca. Uma das mulheres do grupo, Sandra, do apartamento 4A, começou a chorar. Ela acabara de pagar 2 meses de aluguel adiantado para garantir a renovação do contrato. Aquele dinheiro tinha sumido. Todas nós percebemos ao mesmo tempo. O dinheiro do aluguel que dávamos para Dona Márcia não tinha sido usado para a manutenção do prédio, nem para pagar a hipoteca. Simplesmente desapareceu com ela. Alguém fez a pergunta óbvia: para onde foi o dinheiro? A pasta não tinha respostas, apenas dívidas, cartas de advogados, ameaças de ações judiciais, um aviso do banco datado de 1º de março, informando que iniciariam o processo de execução hipotecária se o pagamento não fosse recebido até 15 de março. Isso era dali a 10 dias. Saímos do apartamento dela em choque. Ninguém sabia o que fazer. Continuamos morando aqui? Paramos de pagar o aluguel? Para quem vamos pagar o aluguel agora? E a pergunta mais importante: onde diabos estava Dona Márcia? 3 dias depois, em 13 de março, um homem de terno apareceu no prédio. Ele carregava uma pasta e tinha uma expressão séria. Apresentou-se como Roberto Costa, representante do Banco Central, o banco que detinha a hipoteca do prédio. Pediu para falar com o responsável. Dissemos que a senhoria havia desaparecido. Ele não pareceu surpreso. Na verdade, assentiu com a cabeça como se esperasse essa resposta. Depois, explicou a situação em detalhes, e era muito pior do que pensávamos. Dona Márcia herdou este prédio de seu pai 5 anos. No início, tudo ia bem, mas depois ela fez alguns investimentos ruins. Perdeu muito dinheiro em um negócio que deu errado. Para cobrir esses prejuízos, fez uma segunda hipoteca do prédio. Depois, uma terceira. Ela estava afundando em dívidas. Durante o último ano, ela usou o dinheiro do nosso aluguel para pagar empréstimos pessoais e cartões de crédito, e não a hipoteca do prédio. O banco tentou negociar com ela, mas ela faltava às reuniões e ignorava as ligações. Finalmente, eles iniciaram o processo de execução hipotecária, e quando ela recebeu o aviso final, em 1º de março, fugiu. Roberto nos disse que o prédio seria oficialmente tomado pelo banco no dia 20 de março. Depois disso, o banco o venderia para um novo proprietário ou o leiloaria. E aqui está a parte que fez todo mundo entrar em pânico. Não havia garantia de que o novo proprietário honraria nossos contratos de aluguel. As pessoas começaram a gritar: e os nossos depósitos? E o aluguel que já pagamos? E os nossos direitos como inquilinos? Roberto levantou as mãos para acalmar todos. Disse que poderíamos ficar temporariamente enquanto o banco resolvia a situação, mas que precisávamos parar de pagar aluguel a qualquer pessoa até que um novo proprietário assumisse. Qualquer aluguel pago a Dona Márcia depois de fevereiro era dinheiro jogado fora. Ela nunca mais voltaria. Uma pessoa perguntou se o banco sabia onde ela estava. Roberto balançou a cabeça, negativamente. Eles contrataram um detetive particular, mas até então, nada. O telefone dela estava desligado. Suas contas bancárias estavam encerradas. Seu carro foi encontrado abandonado no aeroporto 3 semanas atrás. Ela poderia estar em qualquer lugar do país ou até mesmo fora dele. A reunião terminou com Roberto nos entregando seu cartão de visitas e dizendo que nos manteria informados sobre o andamento das coisas. Todos voltamos para nossos apartamentos com a sensação de que o chão havia sumido debaixo dos nossos pés. Não se tratava mais apenas de dinheiro. Tratava-se dos nossos lares, da nossa estabilidade, da nossa confiança em alguém que pensávamos conhecer. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em Dona Márcia, a mulher que sorria educadamente ao cobrar o aluguel, a mulher que consertava os canos quebrados rapidamente e nunca aumentava o aluguel injustamente. Será que tudo aquilo era uma farsa? Ou será que ela estava apenas desesperada e fez escolhas terríveis? Uma parte de mim sentia raiva. Ela roubou de nós, de famílias, de estudantes, de pessoas que confiavam, mas outra parte de mim sentia tristeza. Que tipo de pressão ela sofreu para simplesmente abandonar tudo e fugir? Nos 2 meses seguintes, o banco assumiu o prédio. Eles o venderam para uma empresa de investimentos imobiliários que concordou em honrar nossos contratos de aluguel por 6 meses, enquanto reformavam as áreas comuns. Tivemos sorte. Ouvi histórias de outros inquilinos em situações semelhantes que foram despejados imediatamente. Quanto a Dona Márcia, ela nunca foi encontrada.
A investigação esfriou. Algumas pessoas acham que ela fugiu do país. Outras pensam que ela está escondida em alguma cidadezinha usando um nome falso. Algumas pessoas até suspeitaram de algo mais sombrio, que talvez ela não tivesse fugido de verdade. Mas não havia nenhuma evidência de crime além da fraude financeira. A parte mais estranha, 2 inquilinos disseram que a perdoaram. Disseram que ela devia estar sofrendo em silêncio e não via saída. Não sei se consigo perdoar tão facilmente, mas entendo. Dívidas podem levar as pessoas a fazer coisas absurdas. Olhando para trás agora, quase um ano depois, ainda moro no mesmo prédio. Dono diferente, mesmo apartamento. A administração é corporativa e impessoal, mas pelo menos são confiáveis. O prédio foi pintado recentemente. O saguão foi reformado. Tudo parece melhor por fora. Mas existe uma energia estranha aqui agora. Agora. Como se todos nós compartilhássemos um trauma secreto. Às vezes passo em frente ao antigo apartamento de Dona Márcia e me pergunto o que ela está fazendo agora. Será que está vivendo sob um nome falso em algum lugar? Será que se arrepende do que fez? Será que sabe o caos que deixou para trás? Ou será que se convenceu de que, de alguma forma, tudo foi justificado? Penso também nos sinais de alerta que todos nós ignoramos. O fato de que pequenos reparos começaram a demorar mais para serem feitos, a maneira como ela parecia mais estressada nos últimos meses, como ela começou a cobrar o aluguel mais cedo, como se estivesse com pressa. Vimos essas coisas, mas não ligamos os pontos porque confiávamos nela. A confiança é frágil. Leva anos para ser construída e segundos para ser destruída. Dona Márcia destruiu a confiança de 24 famílias em uma única ação. Algumas pessoas se mudaram assim que puderam, outras ficaram, mas nunca mais olharam para os proprietários da mesma forma. Eu tô nesse segundo grupo. Agora eu documento tudo. Guardo cópias de todos os recibos. Tiro fotos do meu apartamento regularmente, para o caso de haver alguma disputa. Li meu contrato de aluguel várias vezes. Não presumo que alguém esteja agindo de acordo com meus melhores interesses só porque sorri e age profissionalmente. Essa é a lição que aprendi com todo esse desastre. Outra lição? Sempre fique atento a quem você está dando seu dinheiro. Pesquise, faça perguntas. Não entregue dinheiro vivo e simplesmente confie que ele será usado corretamente. Seja um proprietário, um sócio ou qualquer outra pessoa, proteja-se. Porque quando as coisas dão errado, você é quem sofre as consequências, não eles. Espero que Dona Márcia tenha encontrado paz onde quer que esteja, de verdade. Mas também espero que ela entenda o dano que causou, não apenas financeiro, mas emocional. Ela destruiu nossa sensação de segurança. Isso não é algo que o dinheiro possa consertar. Se essa história te chocou, inscreva-se, porque tem muito mais por vir.